Domingão com o Campeonato Paulista, Premier League e La Liga. As melhores dicas para esses confrontos agora no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, edição de domingo, para falar de futebol no Brasil, né? Campeonato Paulista. Na Inglaterra, os times da cidade de Manchester vão entrar em campo. Também tem o Real na La Liga. Vamos analisar esses confrontos a partir de agora. E eu terei a ajuda dele aqui, que está de volta depois de uma semana em São Paulo, eliminando vários times na Copa São Paulo. Tudo bem, Matheus Montenegro? Buscando informações em loco para embasar para o nosso programa. Muito bem. Tudo calculado e estudado. Você está com saudade de mim? Não. Não. É melhor a sinceridade do que a mentira, né? Aqui é verdades nuas e cruas. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos falar de Campeonato Paulista, começando aí os estaduais pelo Brasil. E temos as ligas europeias aí que já vão no segundo turno. Vamos trazer detalhes estatísticas agora para você, apostador. Muito bem. Então, para justificar a ida de Matheus a São Paulo, né, ele assistiu o Veloclube Noroeste, né? Jogaço. O jogo que abriu o Campeonato Paulista. A gente vai analisar agora o jogo do Veloclube contra o Corinthians, né? Jogo de domingo, 6h30, lá no estádio da Neoquímica Arena, né? A casa do Corinthians, segunda rodada do Campeonato Paulista, né? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, Matheus. Inclusive, você lembra do Mechan, como é que faz do Game Arena? Sim. QR Code, né? QR Code aqui na tela, ó. Você aponta a câmera do seu celular e aí pode baixar de forma gratuita para poder se embasar para as suas apostas esportivas. Vamos dar uma olhada nos confrontos, né, Fábio? Papum, jogo rápido, só até tem porque... 2 jogos, né? Um jogo para cada um, né? Um jogo para cada um para analisar. A gente, obviamente, não vai colocar em questão aqui, no caso do Corinthians, jogos do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. A gente só tem para analisar aí o confronto contra o Bragantino fora de casa, que foi uma grande vitória, porque o Timão foi ali, pode dizer, o time todo reserva, né? Isso. Gols de Thales Magno e Pedro Raul, bom para até dar uma empolgada aí, Pedro Raul voltando a marcar depois de um bom tempo. E o Bragantino foi o time titular, né? Lucas Evangelista, inclusive, abriu o placar ali para o Touro, né? O Massa Bruta. Isso. E o Veloclube, clube que voltou agora à elite estadual depois de 45 anos, apenas a segunda participação aí da equipe visitante na Série A Paulista, perdeu em casa para o Noroeste, né? Era um confronto ali nivelado, pode-se dizer, podia pintar uma vitória para qualquer um dos dois lados. O Veloclube, inclusive, foi campeão da segundona em cima do Noroeste, acabou perdendo em casa e vai enfrentar o Corinthians, Fábio, que a informação mais relevante, ao meu ver, para esse confronto é que no momento da gravação desse vídeo, ao que tudo indica, o Corinthians vai com alguns titulares, sim, para esse confronto, beleza? Foi a declaração dada aí por Ramon Dias, até mesmo o Memphis Depay tem chance de jogar a partida aí já desde os primeiros minutos, né? Vai depender aí do que observar, até porque o jogo é em casa, um reencontro com a torcida. Isso. Então, por todo esse contexto, possivelmente o Corinthians vai com alguns titulares para a partida. E lembrando, né, diferente de alguns estaduais, você não pode botar sub-20 no Paulista, né? Você tem que ir com o elenco principal. O Corinthians no primeiro jogo foi elenco principal, mas foi mais com jogadores reservas. Aí já nesse segundo jogo, em casa, né? Sim. Aí com um pouco mais de tempo de trabalho, de pré-temporada, já vai começar a introduzir aí alguns titulares na equipe inicial. Classificação, né? Vamos ver aí, são grupos, né? Mas você joga só contra equipes fora do seu grupo, né? Exatamente. O Corinthians lidera a sua chave, 3 pontos, né? Inter de Limeira não jogou, né? A Inter de Limeira não jogou. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, e foi o único time que pontuou, né? No seu grupo. Já a equipe do Velo, né? Aí deu azar, né? Porque contrário. E todo mundo do seu grupo venceu. E é um grupo chato, hein? Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta. Então aí já complicou aí a situação do time de Rio Claro, não é isso? Perfeito, Fábio, mano. Vamos que vamos? Para ele? Momento Bet Nacional. Eu queria puxar para mostrar que eu lembro bem, tá? Muito bem. Timão favoritaço para o jogo, né? Favorito. Inclusive, essa informação aí de que pode titular acaba impactando, obviamente, na odd. Se o Corinthians fosse com time reserva, provavelmente a gente teria uma oddzinha um pouquinho mais alta e, obviamente, a gente não vê valor indo na vitória seca do Corinthians. Mas, por outro lado, eu acredito que sim, até mesmo se poupar alguns jogadores, tá? Se for meio que um misto ali, a equipe reserva do Corinthians, ela ainda assim é mais qualificada do que o time titular do Veloclube, que conta ali com jogadores que disputaram a Série C do Brasileirão, por exemplo, né? Meio que querendo comparar um pouquinho aí com o elenco do Corinthians, tá? E eu acabo enxergando o valor aqui no handicap menos 1,5, cotaçãozinha aí 1,60 para que o Corinthians vença por 2 gols de diferença. O Corinthians conseguiu vencer fora de casa o Bragantino, que é uma equipe muito mais qualificada do que o Veloclube, que foi com o time titular por 2-1. Não bateria aqui os 2 gols de diferença, mas a gente tá falando de um confronto contra um Veloclube, time que perdeu em casa por 2 gols de diferença para o Noroeste. Então a disparidade é muito grande entre as equipes. Acreditamos aí que 2 golzinhos de diferença é o suficiente. Muito bem, então 50 aí a nossa stake para a partida entre Corinthians e Veloclube aí pelo Campeonato Paulista, né? O Timão aí com vários jogadores importantes estreando na temporada e o Velo aí querendo a sua primeira vitória e seu primeiro gol, né, no Campeonato Paulista aí, depois de mais de 45 anos. Bom, saímos do Brasil, né? Saímos aí do Campeonato Paulista
E vamos para a Espanha, vamos para o Real Madrid, né? Vamos para Madrid analisar Real e Las Palmas. Vamos colocar aí na tela as informações do jogo, né? Porque o jogo vai ser domingo, tá? 12h15 ali na hora do almoço, no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada aí da La Liga do Campeonato Espanhol. Começando o segundo turno agora, Matheus Montenegro. O Real aí que quase era eliminado, né? Pois mas aí tivemos uma joia brasileira. Endrick fez 2 gols, né? E aí o Real conseguiu avançar depois de levar uma sacolada do Barcelona, né? Precisava dessa classificação. Né? Sim, pois é, né? Havia tomado 5 do Barcelona, né? Absurdo ali, mais uma goleada sofrida pelo Real para o seu maior rival nessa temporada, mas logo em seguida conseguiu uma classificação ali já na prorrogação, com 2 gols do menino Endrick, entrando ali ao longo da partida e conseguindo deixar sustentos no jogo, e vai receber o Las Palmas. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ver informações relacionadas às equipes. Aqui a gente já pode dar uma olhada de fato aí na forma recente, né? O Real Madrid vem com 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, o time que na La Liga é o vice-colocado, tá? 43 pontos, um atrás do Atlético de Madrid, que curiosamente ali deu até uma disparada, né? O Barcelona ele começou muito bem, caiu um pouquinho de produção aí nos últimos jogos, e o próprio Real ele já abriu 5 para a equipe catalã. É isso, o Barcelona perdeu muitos jogos em casa, né? Deu uma vacilada grande. Perdeu inclusive para o Las Palmas em casa, Exato, né? Bem lembrado, 2-1. Os Las Palmas ganhou do Barcelona, né? O Las Palmas que tá ali, ó, 22 pontos, 14º lugar. Só o 14º lugar. É um jogo que o Real é favorito. Vamos até ver os confrontos aí, porque tem alguns padrões interessantes sobre o Real, né? Sim. Sempre muitos gols no jogo do Real, né? Demais. E o Real sempre marcando pelo menos 2 gols em quase todos os jogos, né? Nos últimos 10 jogos, o Real Madrid ele conseguiu marcar pelo menos 2 gols. Em 8 deles, ele marcou pelo menos 3. Tá funcionando muito o ataque do Real Madrid nesses jogos recentes. Nos últimos 11, bateu 2,5 no jogo, né? Em todos eles, né? Em todos eles. Pois é, porque até mesmo quando no jogo que ele só fez 2 ali, ele acabou sofrendo gol, né? E o Las Palmas, adversário da vez, time que vem de derrota em casa para o Getafe por 2-1, foi eliminado da Copa do Rei para o Elche, né? Por 4-0 ainda mais. E assim, é um time que de vez em quando apronta um pouquinho, mas assim, não dá pra confiar muito não. Teve aquele jogo realmente ali que destoou, que foi a vitória fora de casa contra o Barcelona por 2-1, mas eu atrelo muito também a um momento de estabilidade ali que o Barça vivia. A gente observa aí que, de forma geral, o Las Palmas acaba tendo dificuldades contra equipes de um poderio um pouco mais forte, e não à toa é apenas o 14º lugar na La Liga. Vamos só ver o confronto direto, Matheus? Desce aí, volta aí que a gente pode ver o placar do primeiro turno, né? Pra ter foi 1-1 lá em Las Palmas, né? Sim. Então vamos aí para o nosso momento Bet Nacional. Foi bem no começo do campeonato, né? Sim, foi a primeira rodada, né? Foi. O Real também deu umas vaciladas no início lá, né? Empatou com o Mallorca também. Então vamos aí ver as cotações. Odd muito baixa para a equipe do Real Madrid, Matheus Montenegro. Então a sua missão aí é achar algo de valor. 1.15 não tem condições, a gente não vai numa oddzinha dessa, né? E aí é aquela velha história. Total de gols, se fosse buscar algo, o mais de 2,5 tem um odd muito baixo, não compensa. A gente teria que ir no mais de 3,5, ou seja, para sair 4 gols no jogo, que até tem dado bom nos últimos jogos do Real Madrid. Porém, mais seguro que isso, ao meu ver, é para o Real Madrid marcar 3. Até porque, se for para sair 4 gols no jogo, a gente espera que 3 sejam do Real, né? É muito mais provável aí que o jogo seja 3-1 ou até mesmo 4-0 do que um 2-2, por exemplo. E essa estatística aqui que bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Real. Time que vem deixando seus gols, teve esse jogo contra o Barcelona ali que deu uma destoada nessa sequência recente da equipe merengue, mas já deu uma recuperada, teve essa classificação aí que deu uma animada. Então eu acredito que 3 golzinhos do Real Madrid teremos aí nessa partida diante do Las Palmas. Muito bem, então 5 então aí a nossa dica aí pro confronto aí dessa rodada, né? Campeonato Espanhol voltando, né? Deu uma parada, né? Teve Copa do Rei aí, 2 fases da Copa do Rei, também tivemos Supercopa da Espanha e agora aí o Campeonato Espanhol retornando neste final de semana e o Real Madrid não pode tropeçar, né? Tem o Atlético de Madrid que é líder ali, então não pode vacilar para não ver o seu rival, né? O seu rival local da cidade despontar ali ainda mais na liderança. Bom, a gente sai da Espanha e vai para a Inglaterra falar da Premier League. Temos o Manchester City, né? Que parece que a má fase ia ser exterminada, mas mais ou menos, né? Deu uma decepcionada aí na última rodada, empatou com o Brentford e agora tem um time da parte de baixo, né? O Ipswich. Vamos colocar na tela aí as informações do confronto, né? Jogo neste domingão, tá? 1h30 da tarde, lá no estádio Portman Road, né? Que é a casa do Ipswich, né? Pela 22ª rodada aí
do campeonato inglês, a grande Premier League, Matheus Machado? Deu uma melhorada o Manchester City, né? Mas ainda está longe de ser aquela equipe avassaladora que a gente conhecia aí, que a gente ficou acostumado na última década, pode-se até dizer, né? O time já vem de 5 jogos sem perder. É algo, tá? Tá dando uma melhoradinha. Vamos entender melhor esse contexto do City e também o do Ipswich, agora no nosso aplicativo do Game Arena, beleza? A gente observa aí, ó, o prospecto recente do Manchester City relativamente bom, 3 vitórias, 2 empates, né? Mas os empates foram vacilos também, beleza? E teve até jogo da Copa também, a gente vai dar uma olhada já já. Antes disso, vamos ver a tabela de classificação. O Manchester City, que nesse momento é apenas o 6º lugar, tá conseguindo vaga na Conference League, né? Com 35 pontos marcados, mesma pontuação do Aston Villa. Então, o Manchester City tá ali brigando até ficar de fora de um vaga em competição europeia. Surreal a gente imaginar isso. E o Ipswich está ali na zona de rebaixamento, né? Lembrando que a Premier League são 3 rebaixados, é um Z3, e o Ipswich é quem tá no topo aí do Z3, com 16 pontos marcados em 21 jogos. O Ipswich teve uma vitória surpreendente, né? A gente pode ir nos confrontos Contra o aí, Chelsea, né? contra o Chelsea, né? Uma vitória recente aí, né? Teve derrota para o Brighton, né? 2-0. Aí na Copa da Inglaterra eliminou o Bristol por 3-0, né? E aí empatou com o Fulham e ganhou do Chelsea. Até 2 bons resultados, né? Sim. Ganhar do Chelsea em casa e ali empatar com o Fulham fora de casa. Até quando pegou o Arsenal, perdeu por 1-0. Também não foi massacrado, né? Sim, um time que não toma tantas goleadas. Então, tomou do Newcastle. Teve a do Newcastle, né? Ali, Mas assim, não é a regra, né? Para um time que está na zona de rebaixamento, você... Como o Southampton, né? Que é um time que vários jogos toma goleada. O Ipswich vende mais caro, né, as suas derrotas. Sim, sim. Até se a gente puxa esse retrospecto, teve o 4-0 ali que destoou diante do Newcastle, mas se a gente puxa as derrotas antes disso, ó, ele vence até o Wolverhampton fora de casa, e antes disso tinham sido 3 derrotas consecutivas, sofrendo apenas um golzinho de diferença. Mas o que eu acho que vai ser predominante para essa partida, Fábio, é a questão do Manchester City, né? Time cujo ataque está até funcionando, pode-se dizer, porque levando em consideração o momento que não é lá essas grandes coisas, mas a defesa deixa muito a desejar, né? Empatou em 2-2 fora de casa com o Brentford, teve um 8-0 no Salford, que a gente vai dar uma relativizada. O time da quarta divisão, inglesa, né? Lá na Copa. Aí teve o 4-1 diante do West Ham, venceu o Leicester por 2-0, ou seja, são 5 jogos sem perder, tá? Esse 1-1 contra o Everton pode-se dizer que foi um tropeço, e contra o Brentford também, e o do Salford a gente considera muito, né? Então, assim, grandes resultados de fato foram esses 2 aqui. Aqui eu colocaria como bons resultados do Manchester City. Que segue sofrendo muitos gols, né? Ainda é um problema muito grande aí pro City, a defesa. Abriu 2-0 e tomou 2 ali no final do jogo, né? Não conseguiu segurar. Teve também recentemente, né? Um empate com o Feyenoord, né? Abriu 3, aí tomou 3 depois. Enfim, é um time que não passa a segurança de outrora. Bom, perfeito. Vamos frase bonita, velho. Para os resultados do Ipswich agora, né? Sim, sim. Opa. Esquecemos do Ipswich, né? Não, a gente deu uma olhada no Ipswich já, pô. Já olhamos, realmente né? no nosso momento Bet Nacional. Momento Bet Nacional. Momento Bet Nacional agora. Você estava ali testando para ver se você estou ligado no programa. Manchester City favorito, odd 1,35. Eu, particularmente, não confio muito. Até acho que o City não vai perder o jogo. Se tivesse 1,50 até ia, mas 1,35? Nem assim eu sei se ia, tá? Duvido se dar uma vacilada e empatar o jogo, não, tá? Agora sim, a gente tem 2 linhas de raciocínio, velho. Eu acredito que o jogo vai pesar mais para o over goals, que é uma tendência do Manchester City aí nos últimos jogos. O Manchester City ele tende a propor mais o jogo do que o Ipswich, então eu acredito que o jogo condicione mais para esse estilo de jogo aí do Manchester City, que tem sido muitos gols, né, nas últimas partidas, tem sido muito movimentado, porém, ao mesmo tempo, eu tenho o meu pé atrás de ir, por exemplo, no ambas marcam, que já tem uma oddzinha até interessante, 1,69, porque o Ipswich, cara, o poderio ofensivo deixa a desejar um pouquinho. Marca poucos gols, então assim, eu gosto aqui do mais de 2,5. O problema é que a odd não está muito boa, tá? Porque no mais de 2,5 a gente pode contar tanto eventualmente com o City deslanchando e fazendo um 3-0, quanto eventualmente se o Ipswich conseguir deixar um golzinho e for um 2-1, por exemplo, acredito que seja uma boa pedida. Mas a odd está muito baixa. Então o que é que a gente pode fazer para dar um up na odd? A gente pode combinar aqui o dupla hipótese do Manchester City, que tem uma oddzinha muito baixa também, porque é muito provável de acontecer, e combina com mais de 2,5, assim a gente vai ter um upzinho da odd, dá uma ultrapassada ali, pelo menos na cotaçãozinha 1,5, né, odd 1,51, que a gente considera de valor. Quem quiser se arriscar até um pouco a mais, pode combinar com a vitória do City. Eu já acho que fica um pouco arriscado. Vai ter uma odd melhor, mas se expõe mais ao risco. Fica a critério aí da metodologia do apostador. Eu acredito que essa aqui seja a opção mais segura. Muito bem, né? Jogo difícil, né? Odds muito baixas aí pro City e odds baixas pro time que não passa confiança, né? Então tem esse problema, né? Se fosse um time pelo menos avassalador, né? Você podia até ali ir com mais segurança, combinar mais mercados, mas no caso do City aí temos que ser mais seguros e fomos no dupla hipótese, né? A favor do City e o mais de 2,5 gols no confronto aí na Premier League. A gente segue falando de times da cidade de Manchester, agora o lado vermelho, né? Falamos do lado azul, agora o lado vermelho com o Manchester United, que busca engrenar finalmente na temporada, né? Um time ali de altos e baixos, conseguiu eliminar o Arsenal, por exemplo, na Copa
da Inglaterra, né? A expectativa aí do time finalmente entrar num bom momento de vez. E tem um adversário chato, né? Que é o Brighton, um time ali meio que gosta de complicar. O jogo no Old Trafford, vamos colocar na tela as informações do jogo, domingo, 11 da manhã, lá, 22ª rodada aí da Premier League, Matheus Montenegro. Pois é, joguinho interessante, né, velho? O Manchester United quase perde pro Southampton, bicho. Foi empatar já no final, ainda foi 3-1. Foi até um pouquinho surreal aí essa virada já no finalzinho, 2 gols nos acréscimos, contra um Brighton que esperava ser até um pouquinho mais, tá? É um time que a gente tem um padrão muito bem para ser observado, a gente vai falar logo mais, mas é um time que eu esperava até estar um pouquinho melhor nessa temporada. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso aplicativo, né, do Game Arena. Vamos buscar informações. Primeiro vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, né? O Brighton, que inclusive está à frente do Manchester United, tá? É o time que está em 9º lugar, 31 pontos marcados. O City, velho, o United é apenas 12º, com 26 até aqui, 10 pontos à frente da zona, tá? Situaçãozinha. Acho que tá 10 do G4 também, né? É, do G4 é até mais, são 12. Ele tá mais perto da zona do que do G4. Que absurdo, hein, Manchester United. Os dois times de Manchester estão demais, né, velho? Isso, realmente. O United, para pegar uma competição europeia, não falo nem de Liga dos Campeões, vai ter que ter uma arrancada aí nesse segundo turno praticamente perfeita, né? Vamos para os confrontos, né? Ilustrar melhor aí. Dá para dizer que o United vem num bom momento em termos de resultados, né? Conseguiu empatar com o Liverpool fora de casa, né? E aí eliminou o Arsenal na Copa da Inglaterra nos pênaltis e venceu ali o Southampton em casa por 3-1. Passou mais fogo do que deveria, né? Mas venceu. 3 mas pontos assim, vem empatar com o Liverpool fora é um grande resultado, eliminar o Arsenal também é um grande resultado e venceu aí o jogo contra o Lanterna, também é obrigação, mas já ajuda aí ao time reencontrar o caminho das vitórias, que já era, assim, no tempo normal, não vencia há um tempo já, né? Sim. Vamos ver aí 5 jogos, né? Acho que eram cerca de 5 jogos aí. Até mais, eram 6. Isso. Ele vinha de 4 derrotas consecutivas e aí teve esses 2 empates também. E aí voltou a vencer aí depois de um bom tempo. A última vitória, inclusive, foi no Clássico, né? Havia sido no Clássico contra o Manchester City. E o United que vem de 10 jogos consecutivos levando gol, tá? Também isso aí é absurdo. A última vez que ele não sofreu gol foi ali no 4-0 contra o Everton. De lá pra cá foram muitas derrotas, né? Salvo engano, inclusive, foi só no tempo regulamentar 2 vitórias, 2 empates e o resto foi tudo derrota. E sofrendo gol em todos esses jogos. Até mesmo quando enfrentou o Lanterna em casa, o Manchester United acabou sofrendo gol. Pelo menos o Obasmarco tá batendo nos últimos jogos, tá conseguindo deixar o seu também aí nas últimas partidas. Mas essa é uma tendência muito grande do Brighton, Fábio Hermano, ao longo da temporada. Esses 2 jogos recentes até destoam um pouquinho, momentozinho... a gente pode relativizar um pouco, porque Norwich foi Copa, né? É um time ali de 2ª divisão, mas venceu também o Ipswich fora de casa, time da parte de baixo da tabela. A grande questão é que até esse jogo aqui, ó, antes do Brentford, salvo engano, era 11 jogos consecutivos, eram 12, do Brighton batendo o Obasmarco. E aí teve esse 0-0 que deu uma destoada, depois já tiveram mais 2 jogos aí, que aconteceu também essa estatística, é um time que marca gols praticamente todos os jogos da temporada. Ele marcou no Arsenal, marcou no Aston Villa, né, 2 equipes com elenco de Liga dos Campeões, né, então quando ele pegou times fortes, ele conseguiu deixar o gol, né, deixar o seu gol. Salvo engano, só foram 2 ou 3 jogos que o Brighton não fez gol aí nessa temporada, tá? Conseguiu deixar no Nottingham Forest, por exemplo, que tem uma das melhores defesas da Premier League, né? Então, realmente... E no primeiro turno foi 2-1, né, pro Brighton. Então, já é um parâmetro aí, uma estatística aí pra gente ficar de olho para esse confronto. Dito isso, já vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque as estatísticas, Matheus, nos levam a apenas um lugar. Gols, né, velho? Eu não... Por mais que o United tenha dado uma melhorada, ainda não está no ponto de passar confiança. Ao meu ver, um empate aqui é um placar completamente plausível. A odd tá até muito boa, né, pro United. Cara... Mas não dá pra confiar, né? Não dá pra confiar. Eventualmente um empate não aposta, mas ainda assim eu acho que pode ser muito brigar pelo empate. Pra mim, o palpite, inclusive, pra esse jogo é empate com gols, né? 1-1 ou 2-2 aqui, eu acho que é a tônica pra esse confronto, tá? E, sem dúvida nenhuma, sem muita enrolação, a nossa dica acaba sendo aqui o ambas marcam. A gente tem uma oddzinha acima de 1.5, é uma estatística absurda em jogos do Brighton na temporada, um time que conseguiu deixar gols em praticamente todos os jogos que disputou em 2024 2025, contra o Manchester United, que sofreu gol nos últimos 10 jogos que disputou. O United vem de um jogo em casa contra o Lanterna da competição e acabou sofrendo gol. Então a gente acredita muito que o Brighton vai conseguir deixar seu golzinho. O United, com essa melhorada, também imaginando o que vai fazer. Por isso, selo Hotbet, essa aqui acaba sendo a melhor aposta desse domingão. Vamos com stake dobrada pra cima do ambas marcam. Muito bem, então cenzão aí no ambas marcam, no duelo entre United e Brighton, consideramos aí a melhor pedida para esse domingão de futebol aí pelo mundo. E com essa análise, com essa dica, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia, sempre lembrando, né, aposte com responsabilidade, aposta é entretenimento, não é investimento. E você que quer acompanhar as nossas dicas,
nos segue aqui no YouTube, você que está vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. Também segue a gente nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. Todos os dias tem novas edições aqui de análises para vocês. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima.